glórias a Deus, aleluia. Tão grande é meu Deus. Estou ouvindo Soraya Moraes agora, tão grande é meu Deus. Entra no Google e coloca aí, Soraya Moraes, tão grande é meu Deus. Você vai se deliciar com essa música maravilhosa. Seja muito bem-vindo a essa live maravilhosa que é atemporal. Atemporal porque a gente faz ao vivo. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, Brasil, para o mundo todo, ao vivo. Só que tem gente que assiste de madrugada, tem gente que assiste à tarde, tem gente que, né, não sei a hora que você é no seu país aí, sei lá, se é madrugada, se é de tarde, se é de manhã. O importante é que você saboreie da palavra de Deus. O que é saborear da palavra de Deus? É ler, é entender, é buscar os significados, né? Hoje, por exemplo, eu aprendi que quando a mulher tocou na orla de Jesus, né? A orla não é a barra, como a gente imaginava, né? A orla são franjas na túnica que Jesus usava, e numa dessas túnicas tinha lá a palavra de Deus, né? Um símbolo, um tirinho azul, simbolizando a palavra de Deus. Então, tocando nessa tirinha azul, significava o quê? Que o Jesus era o representante do Deus eterno. Então, ela acreditava que tocando naquela orla, porque aquele homem era filho de Deus, aquele homem vinha de Deus, ela seria curada. E a mulher de fluxo de sangue foi curada, né? Ela havia perdido tudo, ela havia consumido toda a sua herança para tratamento, e tratamento humano nenhum resolveria. Mas Jesus Cristo a curou. E Jesus falou que, olha, eu percebi que saiu de mim poder. Essa história está lá numa das passagens que Jesus fez, milagres que Jesus fez. Tudo isso está na Bíblia. Agora, como é que a gente conhece a Bíblia? Né? Como é que a gente tem noção do que a Bíblia é? Não adianta querer pesquisar cientificamente, querer comprovar cientificamente um livro que é espiritual, né? Então, um livro espiritual, você pode até identificar algumas características nele, cientificamente falando, que é real. É só você pegar o Mar Morto, né, os pergaminhos do Mar Morto. Entra no Google aí, coloca lá pergaminhos do Mar Morto, você vai ver que maravilha que é. Por quê? São provas científicas, estão lá, arqueológicas, comprovando que de fato aquele livro existiu. O livro de Isaías. O livro de Isaías compreende praticamente uma boa parte da Bíblia, da palavra de Deus. E é o que a gente vai falar hoje, da palavra de Deus, da Bíblia. Irmãos, é só uma pincelada, porque não dá tempo, né? Muita coisa. Então, dá uma pincelada e depois você vai procurar mais, vai conhecer mais, tá bom? Nós temos a nossa base que é o CEAR, o Centro de Estudos Apostólicos Renascer, cear.com.br, o aplicativo Bíblia Apostólica. Então, entra na nossa loja, pega o aplicativo Bíblia Apostólica, baixa lá e com certeza você vai saborear, vai aprender muito mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Também nós pegamos hoje algumas coisas do terra.com/vida e estilo, terra.com/vida e estilo. E Bíblia Online está conosco também todos os dias, né? bibliaonline.com.br. Muito bem, então a Bíblia é um livro sagrado, um livro dos cristãos, né? Católicos e protestantes. Protestantes compreende quem? Os evangélicos. Depois, antes disso, vieram a ver a Igreja Ortodoxa, surgida lá na Reforma, né, realizada por Martim Lutero, a partir de 1517. Então, vamos acertar primeiro. Então, primeiro vem a Bíblia, certo? A Bíblia era composta lá de tantos livros, parará. Aí, os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa se separou, se dividiu da Igreja de Roma. Muito bem. Não concordou com algumas coisas que a Igreja de Roma fazia, a Igreja Ortodoxa até hoje ainda fala de Jesus. Amém. Mais para frente, em 1517, o Martim Lutero veio e fez a reforma. A reforma, realizada por Martim Lutero, fez o quê? Fez um protesto. Protestou contra aquilo que a Igreja Católica pregava, que estava fugindo um pouco, né, do que Jesus pregava. Jesus pregava que a salvação vem pela fé. E, infelizmente, aquela igreja pregava outra coisa. Mas não vamos discutir isso aqui agora, a gente só está esclarecendo o que é ser cristão.
Então, ser cristão é todos aqueles que seguem o caminho de Jesus, tanto católicos quanto protestantes evangélicos, né, ou ortodoxos, e aí tem várias denominações, né? Universal, Renascer, Mundial, Assembleia, vai por aí, batistas, né? Tem várias denominações, mas todos nós seguimos quem? A Jesus Cristo, tá? Muito bem. A Bíblia que é um instrumento de comunicação, né? Então, é um instrumento de comunicação, tanto de Deus para com você, para comigo, como de mim para com Deus. Então, eu quero conhecer mais a Deus só através da Bíblia, através da oração, né? Através da Bíblia, eu aprendo a orar, eu aprendo a louvar, eu aprendo a falar aleluia, né? Que nós falamos ontem do aleluia, aleluia, aleluia. É você que não assistiu ontem, assista a live de ontem lá, aleluia, né? O que significa a palavra aleluia, maravilhoso. Muito bem, então esse instrumento faz com que eu conheça Deus e Ele se comunica comigo, porque Ele já me conhece, né? Ele já sabe quem eu sou. Ele me conhece lá de quando eu era o quê? Uma massa uniforme, quando eu era ainda só duas células lá que se encontraram. Ele já me conhecia, já sabia quem eu era, ele já me chamou pelo meu nome lá, imagina, né? Há algumas décadas atrás. Certo? Muito bem. No livro de 2 Timóteo 3,16, Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, também faz parte da Bíblia. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ao invés de você pegar um chicote, um chinelo, sei lá, alguma coisa, e espancar alguém, né, matar alguém, bater em alguém, ou mesmo nas crianças, você vai ensiná-la através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ensina a criança. Inclusive, isso faz parte da Bíblia. Ensina a criança aonde ela deve andar, para que no futuro você não tenha que castigá-la. Então, a palavra de Deus serve para quê? Para ensinar, para repreender, para correção, para educação e justiça. Por quê? Porque se o ser humano não tiver a palavra de Deus, se ele não tiver uma base, eu não vou falar regras, mas vou falar uma base de sustentação, o que acontece com o ser humano? Ele voa. Como eu voei, como você também voou. Voou para onde? Fala o mundão. Quis saborear o mundão, como é que o mundão era. Bebedeira, prostituição, droga, né, e por aí vai. Então, a palavra de Deus faz com que nós sejamos corrigidos no caminho que é Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Segundo Pedro, é outro livro também de Pedro. Pedro escreveu esse livro. Olha só. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular erudição, não vem da cabeça do ser humano. Nenhuma palavra que está na Bíblia veio do ser humano aqui. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, Pedro, se você analisar, né, quem era Pedro, ele era uma pessoa simples, era iletrado, né? Falava duas línguas por obrigação, por comércio, ele era comerciante. Então, não tinha muito assim, vamos dizer assim, muito estudo, né? Então, e aí, como é que vai falar uma teoria dessa, né? Como é que ele, na concepção dele, da mente dele, vai tirar uma palavra dessa? Não tira, não tem como. Porque não teve conhecimento. Agora, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu maravilhas. Certo? Vamos para frente? Muito bem. Então, foi um livro escrito por Deus para revelar Jesus Cristo. Então, a Bíblia é escrita por Deus, inspirada em Deus, para nos revelar quem é Jesus Cristo. Ela apresenta o plano de redenção de Deus. O homem precisava ser redimido. O que é redimido? Voltar à presença do Altíssimo. Certo? Criando e cumprindo em Jesus. Com o fim da restauração, o homem à sua imagem e semelhança.
Então, o homem precisa voltar a ser o quê? A imagem e semelhança do Deus vivo. Não é essa imagem que você está vendo, não. É a imagem espiritual. Aí sim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança espiritual, não física. Física não pode ser, porque cada um tem uma cara diferente, né? Cada um tem uma cor diferente. Então não dá para ser fisicamente falando, mas no espírito todos nós somos iguais a Deus. Nós que confessamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Certo? Muito bem. O Antigo Testamento, né, então, a Bíblia é dividida em duas partes. Certo? Então, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou Velho Testamento e Novo Testamento. Mas ela é uma só. As duas se completam. Se completam. Não tem como você dividir e falar assim, não, eu sou adepto só do Novo Testamento, eu sou adepto só do Antigo Testamento. Não existe isso. No mundo cristão, as duas se completam. Certo? Então, o Antigo Testamento são 39 livros. No Novo Testamento, 27 livros. Somando os dois, dá 66 livros na Bíblia cristã, na Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. São livros apócrifos. O que é apócrifos? Não tem um fundamento espiritual. Ele é histórico. Ele conta uma história, mas não tem um fundamento espiritual. Na Bíblia evangélica, não. Tem 66 livros e tem um fundamento espiritual em todas as linhas. Em todas as linhas tem um fundamento espiritual. Muito bem, ela foi escrita por mais ou menos 40 escritores de diferentes épocas, né? Mais ou menos 1.600 anos para escrever essa Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, lá muito antes de Moisés, muito antes de Abraão, né? Porque Moisés é que foi escrevendo tudo aquilo. Por quê? Porque antigamente não tinha escrita, então as pessoas só falavam, era só oral. Então, tudo que Moisés ouviu, Moisés depois foi estudar, Moisés foi estudar letras, né? foi ter conhecimento da palavra não só oral, mas também escrita. Então, ele foi aprender a escrever, ele era um príncipe, certo? Então, o que aconteceu? Ele pegou tudo aquilo ali que ele já conhecia e começou a escrever. Então, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá para o judeu, esse Pentateuco, quem escreveu foi Moisés. Muito bem, ele é um príncipe e um legislador, que faz leis. Depois, generais, Josué. Josué é um homem de guerra, juntinho com Moisés ali, escreveu o livro de Josué. Reis, Davi e Salomão. Salomão escreveu diversos salmos, né? E também diversos livros. Davi também. Profetas, Samuel escreveu muito. Toda a vida de Davi, de Salomão, quem escreveu foi Samuel. Ezequiel, Daniel, Daniel da Cova dos Leões, lembra que a gente conhece? É muito mais do que isso, a Cova dos Leões, muito mais. Depois, pescadores, Pedro e João. Pescadores, pessoas simples. Depois, construtores de tendas, olha só. Quem que era esse? Adivinha? Paulo, o apóstolo Paulo. Mais de 60% do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E era construtor de tendas. Ele conhecia um pouco da palavra? Claro que conhecia a palavra. Mas ele era construtor de tendas. A formação dele, né? A função dele. Boiadeiro, olha só, um cara que cuidava de bois. Amós. Depois, o funcionário público. Olha lá, funcionário público escrevendo também. Quem é? Mateus. Pois é, Mateus. Mateus, então, um dos discípulos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só Mateus e João conviveram com Jesus. Mateus e João. Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. Vieram muito depois, conhecendo a palavra, conhecendo o que Jesus fazia. Opa, esse é o cara. Então vou escrever sobre esse Jesus. Então, tanto Marcos quanto Lucas escreveram sobre Jesus, mas muito tempo depois de Jesus morrer e ressuscitar. Tá? Mas quem viveu juntinho com Jesus ali só foi Mateus e João. Certo? Muito bem, vamos para frente. E médico? Olha lá, Lucas. Lucas era um homem, um médico, né? Maravilhoso. Se você ler o livro de Lucas, você vai entender que tem uma linguagem assim mais formal, né? Quanto Mateus não, já é uma linguagem mais popular.
é uma linguagem mais para o povo. Nos livros de João, já não, opa, então é uma coisa assim mais voltada para a população. Né? Olha só que interessante. Então a maioria dos textos do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico, a língua oficial daquela nação. Então, a maioria do Antigo Testamento. O aramaico, algumas passagens de Esdras, Jeremias, Daniel foram escritas em aramaico. E a influência do aramaico por quê? Porque em um determinado momento o povo judeu foi escravizado, foi levado para Babilônia. E lá eles falavam o quê? O aramaico. Então, quando eles voltam 70 anos depois para Jerusalém novamente, aí está misturado o hebraico com o aramaico, mas o que predomina é o aramaico. Certo? Muito bem, vamos lá para frente. E aí o Novo Testamento grego. Por que o grego? Porque na época do Império Romano, a língua que se falava naquela época lá era o grego. Por que o grego? Então, ficou 400 anos, né, mais ou menos, se você abrir a Bíblia no meio, vai aparecer uma folha em branco ali. Essa folha em branco significa que Deus não falou com o povo. Então o povo se voltou para quê? Para as artes, se voltou para a filosofia, se voltou para o culto ao corpo. Então, esses 4 anos. E quem que imperava no mundo todo? O Império Grego. Aí o Império Grego foi se desfazendo, o Império Romano assumindo. Aí sumiu o quê? O Império Romano no lugar do Império Grego. Olha só que interessante, certo? Muito bem. A Bíblia tem 5 grandes divisões, só para a gente ter uma noção geral. Então, o Antigo Testamento, preparação da vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento. Olha só, preparando o povo de Deus. Olha, o Messias vai vir. Para quê? Para trazer o povo de Deus novamente para a terra. Para trazer o povo de Deus novamente para o céu. Os evangelhos, manifestação, né? Manifestação com curas, milagres, limpeza espiritual, explicações. Tudo isso é o Novo Testamento, os evangelhos. Os Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que Jesus fez, né? Então, uma pregação, uma propagação da palavra de Deus para o mundo todo. O que os apóstolos estão fazendo? O que Jesus fez? Eles estão contando tudo isso aqui em Atos dos Apóstolos. Partindo de Jerusalém, indo até Roma e de Roma para o mundo. Por quê? Porque o centro do mundo naquela época não era Nova York, né? Não era Tóquio. Não era nada disso. Era Roma. Então, o apóstolo Paulo foi enviado para chegar em Roma com muita dificuldade, lombo de bois, navio que afundou, sem internet, sem televisão, sem nada disso, sem telefone, né? Não tinha nada disso. É só na palavra, só através de cartas. E chegou aonde? Chegou em Roma. Chegando em Roma, espalhou para o mundo todo. Uma outra hora a gente fala mais sobre espalhar essa palavra de Deus através de Roma. Certo? Muito bem. Depois vem as epístolas, né, que são as cartas de Paulo e dos outros apóstolos. Para quê? Para viver a graça de Deus, para falar da graça de Deus. Que hoje nós não temos mais que pagar o pecado, hoje nós não temos mais que carregar a nossa culpa. Não. Nós confessamos os nossos pecados e o Senhor faz o quê? Nos perdoa. Aleluia. Amém? Depois vem o quê? O Apocalipse. O livro do Apocalipse, o que é? É a consumação. Consumação de tudo. Né? Fechou o livro, fechou toda a história. Então, o retorno do povo de Deus para Jerusalém celestial. Oh, aleluia. Não é só essa Jerusalém que tem aqui. Essa Jerusalém que tem aqui física é linda, maravilhosa, está sendo preservada, né? Está lá, ótimo. Mas o nosso objetivo é ir para a Jerusalém celestial. Onde é que eu encontro isso? No livro de Apocalipse. O apóstolo João escrevendo, eu, João, lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Então, como uma mulher se prepara para se entregar ao seu marido, né? Como o homem se prepara para se entregar à sua mulher, assim Deus está preparando o quê? A Jerusalém celestial para entregar para você e para mim. Vamos para lá? Com certeza. No livro de Hebreus 11, 16, está dizendo assim,
mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, uma morada. O Senhor Jesus, em determinado momento, ele fala assim, ó, eu preciso ir. Para quê? Para preparar para vocês uma morada. Amém, né? Está preparando a nossa morada. O livro de Apocalipse 21 está dizendo assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só a lâmpada que acende, que ilumina tudo, né? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. Irmãos, isso aqui é coisa para uma hora de conversa, uma hora de conhecimento, de estudo, né? Não dá para a gente passar assim tão rapidamente. É só para você ter noção do que vem a ser a Bíblia cristã, né? A Bíblia do Senhor Jesus. A Bíblia que é uma coleção de livros. Então você que gosta de ler, lê a Bíblia. Pode ler como um livro normal, né? Um livro de romance. Ali tem romance, tem guerra, tem ira, tem rancor, tem discórdia, tem um monte de coisa na Bíblia. Você pode ler à vontade. Agora, quando você quer ler espiritualmente falando, começa com os Atos dos Apóstolos, depois vê Salmos, né? Depois vai conhecer Apocalipse, vai conhecendo, vai estudando, vai saboreando e com certeza você vai ter uma nova experiência com Deus todos os dias, porque Ele vai falar com você através da palavra dele. Amém? Muito bem. No livro de Apocalipse 3:12 está dizendo assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também do meu novo nome. Aleluia. Então nós teremos um novo nome. Não um nome terreno que meu pai colocou, que seu pai colocou em você, não. Nós temos um nome. Na presença de Deus nós temos um nome. Nós não somos um Zé qualquer. Nós não somos um falido, um retardado, um Zé Ninguém que não serve para nada, não. Nós somos filhos. E nós vamos voltar para a casa do Pai. Amém? Com toda certeza. Nosso irmão Lázaro falava assim, ainda bem que eu vou morar no céu. Foi o primeiro, Lázaro? Eu já foi. O que será que ele está fazendo, Lázaro? Louvando, adorando, glorificando. Não está mais preocupado se o CD vendeu, se não vendeu, se tem alguém assistindo, se tem alguém compondo, se tem alguém na igreja, se não tem ninguém na igreja. Todas essas preocupações, pré-ocupações, não terão mais. Sabe por quê? Porque nós estaremos na presença daquele que sana todas as situações. Nós estaremos na presença daquele que traz a cura, que traz a alegria, que traz a salvação. Enquanto nós estivermos nesse corpinho velho aqui, ó, ainda vamos sentir muita dor. Muita coisa ainda vai passar. O que nos refrigera enquanto nós estivermos aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém. Infelizmente, nosso tempo acabou. Deus te abençoe muito, 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 muito. Que você possa conhecer mais a palavra de Deus, que você possa saborear a palavra de Deus, que você possa sentir o poder de Deus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Dorme em paz. Viva em paz. Um beijo grande. Tchau, tchau.